Vamos definir o operador de diferenças divididas, né? Que é o que a gente vai usar na forma de Newton. A forma de Newton, né? Ela trabalha com os pontos, eles podem ou não ser uniformemente espaçados, os pontos x0, x1, x2. Eles não há necessidade de sejam igualmente espaçados, né? Na forma Newton-Gregory, né? Há necessidade que esses pontos sejam igualmente espaçados. Como a diferença dividida ela generaliza, né? As diferenças usadas lá no Newton-Gregory, diferenças finitas, então não vamos falar sobre Newton-Gregory, vamos só falar sobre diferenças divididas, que é para não causar menos ruído, assim, né? Causar menos possibilidade de confusão, ok? Então vamos entender bem o operador de diferenças divididas. Então f de x é a função tabelada, né? É tabelada em n mais 1 pontos, né, como a gente tem feito até agora. x0, x1 até xn. Então, vai usar, para definir a diferença dividida, né, para nomenclatura, assim como, né, a simbologia, vamos usar, em vez do parênteses redondo, usar parênteses quadrado, né, que é chaves. Né? Então, f de x0, a diferença dividida, né, vai ser o próprio valor da função em x0. Então, são os valores de y lá, né? y0, y1, y2, y3, né? São os valores tabelados. Né? Então, f de x0 é o próprio y0. Okay? Essa é a diferença de ordem zero, né? Quer dizer, não é diferença nenhuma, é o próprio valor. Agora, a diferença dividida de ordem 1. Então, eu vou pegar... então ela vai ter dois parâmetros, né? Então, f, parênteses quadrado, né? Chaves, né? x0, x1. Então, como é que ele descreve ela? Escreve f de x1 menos f de x0, os valores mesmo, né, da função, dividido por x1 menos x0. Ok? Então, está aqui, né? De ordem 1. Então, é f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Então, veja que no limite, né, se x1 tende a x0, isso é uma aproximação aí para, né, a derivada, né? Ok? Para derivada seria uma aproximação, né, para a derivada da função. Agora, vamos fazer a de ordem 2. Seria uma aproximação para a derivada de segunda ordem. Né? Então, agora f de x0, x1, x2. O que é isso? Né? Então, esse operador, né, faz assim. Vou pegar recursivamente, né, f de x1, x2 menos f de x0, x1, dividido por x2 menos x0. Então, veja que o x1 não aparece aqui. Estou dividindo pelos extremos, x2 menos x0. Então, eu pego o valor da diferença dividida anterior, né? Subtraio um da outra, e depois divido, né, pelo espaço maior aqui, que vai de x2 a x0. Okay? Então, essa seria uma aproximação, né, para a segunda derivada também, se esse intervalo x2 menos x0 for muito pequeno. Né? Mas, em geral, a gente não precisa usar, né, não precisa usar isso em intervalos pequenos. Ok? Vão servir para qualquer, né, valores amostrados x0, x1, x2. Né? Desde que todos sejam diferentes, né? Para não dividir por zero aqui também. Ok? Veja aqui, ó, como é que seria se fosse f de x1, x0? Então seria f de, aqui o ordem 1, né? f de x1, x0. Então seria f de x0 menos f de x1 dividido por x0 menos x1. Veja que é a mesma coisa, né? Isso que é interessante também. Ok? É interessante, né? Porque né, trocou o sinal. Aqui embaixo trocou o sinal aqui em cima. Ok? Agora quando eu ponho fx0, x1, x2, né? Aí a diferença fica, né, x2 dividido pelo x2 menos x0. Okay? Agora, se eu fizer agora recursivamente, agora vamos definir o de ordem 3. Então, f de x0, x1, x2, x3, o que ele é? Né? É o f de ordem 2, né? x1, x2, x3, menos f de ordem 2, x0, x1, x2. É a outra diferença dividida, só que agora por x3 menos x0.
Okay? E aí vamos ter o de ordem 3. Tem um diagrama, né? Para a gente fazer isso de uma forma mais, né? Mais apropriada e mais fácil de enxergar. Okay? Mas tem esse operador e é recursivo. Então vamos para a ordem n, generalizando, seria também uma fórmula recursiva, né, baseada no de ordem, né, n-1. Okay? Então aqui ó, o x0 até o xn, né, vai ser o x1 até xn menos o x0 até xn menos 1, né, dividido por o xn menos xn. Então, se ele vai de 0 até k, né, se ele tem k mais 1 elementos, ele é a diferença dividida de ordem k. Né? Então, por exemplo, a diferença dividida de ordem 2, ela tem 3 parâmetros aqui. Né? Dá 3 valores x0. Né? Okay? Então, quando ele for montar depois o polinômio, né, a gente vai ver que para montar um polinômio de ordem 2, eu vou precisar pelo menos de uma diferença dividida de ordem 2. Né? Okay? Então, ela é simétrica nos argumentos, né? A diferença dividida, né? Então, se eu tenho f de x0, x1, x2, né? É igual a f de x1, x0, x2, que é igual a f de x2, x1, x0. Okay? Então, é só, né, estender a demonstração para o caso lá de primeira ordem. Okay? Então, esse operador de diferenças divididas, para fazer o cálculo aí das diferenças divididas, né? A gente vai fazer assim, ó, põe os valores aqui x0, x1, x2, os valores da abscissa, né? Que eu mostrei a função. Aqui eu vou pôr os valores das ordenadas, né? y0, y1, y2, y3, y4 até yn. Esse aqui já é, né? O próprio y já é o de ordem 0. Agora, quando eu for fazer o de ordem 1, eu vou pegar aqui, ó, y0 menos y1 dividido por x0 menos x1. Vou obter o de ordem 1. Para obter esse outro aqui, eu vou pegar y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Para determinar isso aqui, eu vou pegar x3, f de x3 menos f de x2 dividido por x3 menos x2. Esse aqui vai ser esse menos esse dividido por esse menos esse. Por aí vai. Agora, no de segunda ordem, eu vou usar as diferenças de primeira ordem para calcular a de segunda ordem. Então, para calcular isso aqui, f de x0, x1, x2, pode olhar a fórmula na transparência anterior. F de x1, x2 menos f de x0, x1, dividido, só que agora é do x2 até o x0. x2 menos x0. Pula o x1 aqui. Pulou. Para calcular isso aqui, f de x1, x2, x3, vou pegar f de x2, x3 menos f de x1, x2. Dividido por x3 menos x1. Pulei o x2 aqui. E por aí vai, sem cálculos de ordem 2. A hora que eu tiver os de ordem 2, eu posso calcular os de ordem 3. Para calcular o de ordem 3, né? Por exemplo, f de x0, x1, x2, x3, vou pegar f de x1, x2, x3 menos f de x0, x1, x2. Então, esse seria esse menos esse, só que aqui dividido, né, pelo esse menos esse, x3 menos x0. Então, pulei dois caras aqui, né? Duas abscissas aqui. E o último, né? Vou pegar os dois de ordem n-1 aqui, que vão sobrar aqui, subtrair um do outro e divido por xn menos x0. E obtenho esse último aqui. E assim a gente constrói a tabela de diferenças divididas que a gente vai usar para montar a forma de Newton de polinômio.